Bem, hoje nosso tema é trabalhar para quê? Ou para que trabalhar? É um tema que eu defini por causa, muitas vezes a gente se depara, né? A gente trabalha e muitas vezes a gente não para refletir sobre os efeitos do trabalho. Então, por isso que eu estou trazendo esse tema hoje. E uma coisa que me chamou a curiosidade, que eu estava conversando com os amigos espíritas, né? E uma coisa bem lembrada, a gente sempre fala de Jesus como um ser divino, né? Um ser de luz, um ser que veio ao mundo para deixar ensinamentos de amor e de paz para a gente, né? E muitas vezes esquecemos do Jesus homem. Jesus trabalhava? Alguém sabe me dizer aqui? Jesus trabalhou? Bastante. Qual era a profissão de Jesus? Marceneiro, né? Então Jesus era marceneiro e está ele aqui, né? Representando por essa imagem, né? Então, lembrando que até Jesus trabalhava e trabalhou bastante, tanto para o Pai, né? Para arrecadar fundos da época, né? Quanto também como ser divino, ser de luz, passando os seus ensinamentos para a gente. Então fica essa reflexão, né, de lembrar que Jesus também foi um ser humano, um homem, que também dedicou o seu trabalho aqui no nosso planeta Terra também, nesse mundo de prova e expiação. Bem, vamos refletir sobre o trabalho. Como sempre, eu trago algumas questões e cada um faça a sua reflexão. Como podemos definir o que é trabalho? Então, se a gente tivesse que definir trabalho agora, nesse momento, como a gente pode definir trabalho? Então, o que é trabalhar? O que é trabalho? E ali, né, tem umas mais diversas profissões, né, as pessoas vestidas de acordo com a sua profissão, né? O trabalho no plano espiritual difere do trabalho da terra? Antes de começar os estudos do Espiritismo, né, eu costumava sempre brincar, né? Todo dia quando eu acordava para trabalhar, fazia minhas preces matinais, tudo, mas passava o dia eu ficava brincando. Se eu desencarnar, nem falava desencarnar, morrer mesmo, né? Então, se eu morrer hoje, amanhã eu não preciso trabalhar. Eu sempre brincava desse modo, porque no meu ponto de vista, para mim era uma verdade. Não, se eu morro hoje, amanhã não vou precisar acordar cedo para ir trabalhar. Mal sabia eu, né, que existe outro plano e que aí a gente vai trabalhar mais e mais ainda. Sem contar o que a gente já vem trabalhando ao longo desses milênios, né? Então, existe trabalho no plano espiritual e ele é diferente do da Terra. A gente vai conversar sobre isso também. E além disso, que tipo de trabalho é o mais difícil? Existe algum tipo de trabalho mais difícil? Tem gente muitas vezes que está em determinada atividade e acha que é difícil, e quem está fora vê que é fácil. E muitas vezes aquele que faz uma atividade fácil acha que a atividade dele é difícil, mas quem está olhando de fora é fácil. Então são as óticas do trabalho. Então, como podemos definir o trabalho? Se existe trabalho no plano espiritual e que tipo de trabalho é o mais difícil? Bem, algumas definições sobre o trabalho. A primeira definição pela física. Então, a produção de movimento de um corpo, que é a força que existe. Então, é uma atividade, um corpo em movimento, ele está em atividade de trabalho. Pela fisiologia, desgaste de energia na ação muscular ou mental. Então, existem atividades que, por exemplo, no meu ramo, eu tenho pessoas que a atividade deles é andar o dia inteiro. Então ele passa em casa e a atividade dele é andar. Alguns dirigem, né? Outros andam de moto. Mas eu tenho outros que, enquanto isso, ficam dentro de um espaço, sentados, só trabalhando só com a mente, prestando atenção, prestando atendimento ao cliente. Então, fisiologicamente, é um desgaste de energia. Então, muscular,
está lá o profissional caminhando. E mental está lá a pessoa fazendo atendimento, mexendo com dinheiro, isso, aquilo outro, né? Fazendo o serviço dele. Definição de trabalho para a economia: atividade produtora de bens e serviços. Essa é a definição para a economia: atividade produtora que gera bens e gera serviços. Através do serviço eu ganho uma remuneração. E para a filosofia, toda atividade é trabalho. Para a filosofia, toda atividade é o trabalho. Enquanto estamos aqui, eu dialogando com vocês e vocês observando, nós estamos numa atividade de trabalho também. E além disso, os nossos órgãos estão totalmente em atividade. E uma atividade natural, mas trabalhosa. Se der alguma coisa aqui, algum tipo de problema, algum detalhezinho, uma célula já começa a parar de trabalhar, eu vou começar a sentir. Coração ele trabalha 24 horas por dia. Se ele parar de trabalhar, o que vai acontecer? Eu desencarno, vou para outra atividade de trabalho, né? Então o coração sempre está em constante trabalho. Pulmão, a respiração, estou respirando. Não está em atividade? Inspira, inspira. Outro tipo de atividades biológicas, né? Então, nós estamos constantemente num plano de trabalho. E por que o homem trabalha? Uma simples resposta: por necessidade. Então, por que trabalhamos? Por total necessidade. Tá, e o que é essa necessidade? Consciência de que nos falta algo. Por isso que trabalhamos. Primeiro, porque o homem trabalha por necessidade. E o que é uma necessidade? A consciência de que nos falta algo, independente da atividade que executamos. Estamos sempre em movimento, sempre trabalhando, sempre fazendo coisas, e sempre a gente acha que está faltando algo. E dentro dessa necessidade, existem as necessidades prioritárias e as secundárias. Qual a necessidade prioritária? Primeira: comer, beber e descansar e dormir. Então, primeiramente eu tenho que trabalhar para poder comer e beber. Eu tenho que fazer uma atividade. Eu moro na floresta. Eu tenho que ter atividade de buscar água para eu beber. Eu tenho que ter atividade de caçar, igual os índios. Os índios não possuem remuneração, mas eles têm as atividades de trabalho deles. E essas são atividades prioritárias. Se ele ficar só parado, sentado, esperando cair do céu, nada vai acontecer. Então, o que me falta, eu preciso comer, eu preciso ir para caça. Preciso beber, preciso buscar água, preciso dormir, preciso de um lugar confortável, um lugar seguro para que eu possa dormir. E secundária, já nesse mundo capitalista que a gente vive, né? Vestir-se bem, passear, fazer viagens, né? Ir ao cinema, ter momentos de lazer, poder escolher coisas, comprar na internet e tudo mais. Então, essas são as necessidades secundárias, a qual gira hoje o nosso mundo inteiro, né? Através dessas, tirando a questão indígena, igual eu coloquei, que é um aspecto natural, no mundo capitalista é diferente. Todos nós trabalhamos em busca de algo, e aí esses alvos estão sempre à nossa disposição, seja no mundo afora pela internet, ou seja numa calçada aqui na Avenida Paraná. E como o Espiritismo conceitua o trabalho de modo bem simplificado, a gente vai detalhar já já. O Espiritismo nos esclarece, através da lei do trabalho, que o trabalho é essencial para o avanço intelectual e moral dos espíritos encarnados. Então, o Espiritismo nos esclarece através da lei do trabalho. A biografia de hoje é baseada em cima do Livro dos Espíritos, das partes das leis morais.
Tá? Então tem a lei do trabalho que está lá na parte do livro dos Espíritos. Depois, se vocês quiserem fazer a pesquisa, vai estar lá disponível para vocês. Então, é essencial para o avanço intelectual. E se a gente for analisar, intelectualmente hoje estamos muito bem avançados, comparando com tempos atrás, com décadas, com séculos, com milênios. Intelectualmente. E moralmente, como estamos? Caminhando e bem devagar, né? Então, o intelecto, bastante informações nós temos, mas moralmente ainda temos que trabalhar muito para conseguir uma moral elevada, né? Continuando, como o Espiritismo conceitua o trabalho? No plano físico, o dicionário nos dá esse significado para o trabalho, mais um significado para o trabalho: a aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. Já no plano espiritual, se lembra o que eu falei? Que eu pensava que se eu morresse eu não precisaria mais trabalhar. Engano meu, está aqui a resposta. No plano espiritual podemos considerar a aplicação das forças e faculdades, repetiu, do espírito, para alcançar também um determinado fim. Então, no plano espiritual, forças e faculdades humanas, relacionadas a esse mundo de prova e expiação que estamos. No plano espiritual, as forças e faculdades do espírito, para alcançar também um determinado fim. Já sabemos que temos outros planos, e hoje a gente quer se desenvolver, a gente trabalha para isso, estamos aqui para isso, para conseguirmos desenvolver, para chegar num determinado fim, que é conhecer os outros planos, poder participar dos outros planos e poder contribuir também com nossos trabalhos. E estamos encaminhando aí, né? Estamos indo. Além de uma necessidade, temos no trabalho um meio para impulsionarmos a nossa evolução, pois o trabalho ocasiona a busca constante do aperfeiçoamento intelectual. Com isso chegamos à lei do progresso, outra lei natural, também está lá no livro dos Espíritos, transformando o aperfeiçoamento intelectual em uma ferramenta para buscarmos o aperfeiçoamento moral. Está claro para vocês a questão do intelectual e do moral? O intelectual está bem avançado hoje, tantos recursos tecnológicos a gente tem. Estamos aqui hoje fazendo uma reflexão, sendo gravado, daqui a pouco já está lá no Facebook, amanhã quem quiser no mundo, qualquer lugar do mundo pode assistir essa reflexão. Mas nós estamos falando do aperfeiçoamento também moral, que é a intenção desse trabalho daqui hoje, de conseguir atingir os nossos corações e que possamos nos aperfeiçoar cada vez mais. Continuando, o trabalho é toda ocupação útil e faz parte do rol das leis morais estabelecida pelo Criador para reger a vida de suas criaturas. Então, o trabalho é toda ocupação útil. Por que útil? Porque toda atividade ela tem que ser útil. Atividades inúteis, elas não são trabalhos. Hoje, nós temos um certo determinado preconceito, muitas vezes quando a gente fala que é espírita, que você fala, eu sou espírita. Mas na sua casa faz trabalho? Não, nós trabalhamos, não fazemos trabalho. Nós trabalhamos, aí quando se fala nós trabalhamos, aí já vem aquele monte de coisa na cabeça das pessoas que não conhecem a doutrina espírita, né? E aí para elas, muitas vezes a gente faz um trabalho inútil, que não serve para nada, mas não conhece o nosso trabalho. Existe anúncios por aí que faz trabalho espiritual. Se funciona, se não funciona, aí é de quem está acreditando naquilo. Mas toda a forma de trabalho, ela tem que ser uma ocupação
útil. Não ocupação inútil. Aqui no plano material mesmo, tem pessoas que falam: ah, meu marido trabalha. O que seu marido faz? Ah, ele é assaltante. É uma atividade? Não deixa de ser uma atividade, mas é uma atividade inútil. Ninguém tem o direito de tomar nada de ninguém. Existe até um mandamento: não roubarás. Então não é um trabalho, não é uma atividade útil. E para ser uma atividade útil, tem que fazer parte das leis morais estabelecidas pelo nosso Criador. É por meio dele que o homem foge o próprio progresso. Então, através dos trabalhos úteis, que a gente foge o nosso próprio progresso. Desenvolve as possibilidades do meio ambiente que se situa e amplia os recursos de preservação da vida. Lembrando que todos nós já viemos de mundos primitivos. E olha o quanto evoluímos nesses milhões de anos que se passaram. Olha o mundo que estamos hoje. Até órgãos artificiais, eletrônicos, o ser humano está conseguindo fazer para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. No Livro do Espírito, questão 674, vai falar sobre a necessidade do trabalho. O Kardec ele pergunta, né? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Indo para a questão 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Kardec pergunta, né? Então, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Só a questão da matéria, de ganhar dinheiro e tudo mais? E os Espíritos respondem: não. O Espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é o trabalho. Então, primeiro ele traz para a gente que o trabalho faz parte da natureza. E a civilização obriga o homem a trabalhar. Lembrando que tempos muito antigos, se a gente for fazer uma pesquisa mais profunda sobre a questão do trabalho, o trabalho já foi visto como um castigo. A origem do significado trabalho mesmo, não me recordo bem do latim agora, mas seria fazer por obrigação. Seria colocar a pessoa em castigo. Então, os reis, né, os deuses, né, da mitologia grega, né, quem era Deus não precisava trabalhar, quem não era Deus precisava sofrer lá, cortar pedra, carregar pedra nas costas e tudo mais. E hoje, com o progresso, a gente vê que faz parte da lei natural e que é necessário que para mudar uma civilização tenha necessidade de o homem trabalhar. Continuando, questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Kardec ainda fazendo mais pergunta, né? Sondando os espíritos, né? É uma consequência de sua natureza corpórea e uma expiação, e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Ele já até previa que Kardec poderia perguntar: tá, mas se a pessoa não tem forças para trabalhar, se a pessoa nasce com algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, a inteligência está lá também, a gente pode trabalhar com inteligência. Quantos exemplos não temos aí, né? Pessoas muitas vezes sem braços, sem pernas, empresários, tetraplégico, empresários também, trabalhando só com a mente, não está deixando de fazer o trabalho, né? Porém, no nosso mundo,
conhecemos muitos espíritos encarnados que não estão trabalhando, seja em uma atividade profissional, seja no auxílio ao próximo, ou até mesmo no auxílio de si mesmo. E os motivos para isso são diversos. Muitas vezes temos as pessoas que estão passando por expiações aqui na Terra. Então, é lógico que a gente vê casos, numa praça, por exemplo, pessoas que estão ali dormindo, muitas vezes se embriagando e sem fazer nada. Tem algum tipo de problema ali? Vai ter. Não é normal, não é natural. E também não podemos ficar julgando essas pessoas. Estão passando por expiações aqui na Terra. Vai viver essa vida, não vive muito, infelizmente, mas vai desencarnar, e aí vai despertar, e aí em outra vida, quem sabe, vem para fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, no nosso mundo, tem muitas pessoas que vivem nessas condições. Eu, quando morava em São Paulo, eu levava 1h30, 2 horas para chegar na faculdade. E aí pegava aquele trem cheio, lotado, tinha que estudar, muitas vezes tinha que segurar a apostila aqui em cima, ou o livro, e ficar 40 minutos dessa forma lendo e estudando, porque não tinha outra forma. E aí quando chegava na porta da faculdade, 5, 10, 15 pessoas deitadas ali na calçada da faculdade dormindo. E eu olhava assim, olha, tive que acordar 2 horas, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, para tomar um banho, tomar um café, pegar um trem lotado para vir estudar, e as pessoas aqui. Mas é a vida que eu quero para mim? Não, não é. E nem desejo para elas, que só elas sabem o quanto elas estão sofrendo ali, né? Continuando, aqui na Terra, precisando estar limitados fisicamente, para assim resgatarem o que é preciso consigo mesmo e as pessoas à sua volta. Temos muito caso de pessoas que se recuperam, pessoas que estavam na rua, né? E têm uma recuperação, e conseguem se reintegrar na sociedade. Mas aquele que se volta à inutilidade física por opção, ter uma vida totalmente ociosa, possivelmente está criando para si um karma que precisará ser resgatado no futuro. Então, não quero fazer nada, eu não vejo a hora de me aposentar para colocar o meu pijama, igual a gente brinca aqui de vez em quando, né? Meu último dia de trabalho, o meu mesmo, é 19 de março de 1932, se não tiver nenhuma alteração. Mas no dia 20 de março, que é o dia do meu aniversário, eu já vou estar procurando alguma atividade para fazer, que eu não vou querer ficar parado. Mas tem pessoas que não vejo a hora de me aposentar, tanto que está uma briga hoje aí na nossa política, né? E se aposentar para quê? Para ficar parado sem fazer nada? Não tem como. Em casa vai fazer alguma coisa, vai ajudar a mulher a lavar a louça, vai ajudar a mulher a lavar o quintal, vai tomar conta dos bichos, mas sempre alguma coisa vai ter para fazer. Mas tem pessoas que optam por não fazer nada, e aí fica complicado para a vida futura dela mesma, essa vida e vidas futuras. Questão 680. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja a existência é inútil? Mais um questionamento de Kardec. E os Espíritos respondem: Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil. E Deus aqui é a nossa própria consciência, né? A gente que está se condenando, né? Tá? Porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Então, alguma utilidade tem que ter. Se for por opção igual à questão anterior, sinto muito, não há o que fazer. E agora vamos falar sobre o trabalho voluntário. Além da necessidade de trabalhar, da nossa necessidade que temos de trabalhar
para um determinado fim, existem pessoas que fazem um trabalho pro seu próximo. Vou pegar um exemplo. As minhas 2 últimas reflexões eu falei sobre Chico Xavier. Trabalhou num bar, não era o trabalho que ele gostava, mas trabalhava com a FICA. Ele não gostava porque não gostava de ficar servindo álcool às pessoas que frequentavam ali, mas ele tinha que trabalhar e trabalhava. Só que trabalhou 75 anos como voluntário espírita, como trabalhador espírita. 75 anos. E Joana de Ângeles, o que ela fala? Através do trabalho, o qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica, crescendo no sentido moral e espiritual. Então, intelectualmente, eu estudo, faço uma faculdade, faço uma pós-graduação, faço um mestrado, faço um doutorado, faço um pós-doutorado, começo a trabalhar, começo a ganhar bastante dinheiro devido ao meu esforço, ao meu estudo, é lógico, mas como que vai estar a minha parte moral e a minha parte espiritual? O que eu faço para o meu próximo? Não tenho tempo, só dá para mim estudar, não tenho como fazer o quê? Esquecendo que no dia a dia, cada momento, a gente tem a oportunidade de ajudar os nossos próximos. Numa fila de banco, numa caminhada na rua, a gente tem essa oportunidade de estar ajudando o nosso próximo enquanto voluntário. Não precisa ser aquela grande ação de pegar, tenho que me comprometer, igual nós temos aqui as voluntárias de quarta-feira, né, Maria Luísa? Toda quarta-feira, da 1 às 15, das 13 às 15, das 13 às 17. Bazar e costura. Mulheres daqui da região, nem todas são espíritas, a maioria não são espíritas, vêm para prestar um trabalho de voluntariado. Não tenho tempo de ir, não tenho como. Faça no seu dia a dia, faça cada gesto, faça no mais fácil. E aí, né, para quem fala, não tenho tempo, não gosto, isso, aquilo, outro, vivo com a cabeça doendo, vou trazer um exemplo aqui, que é o Jerônimo Mendonça Ribeiro, paralisado numa cama ortopédica por 30 anos, movendo apenas a boca e os olhos, embora também cego, tornou-se conhecido como gigante deitado. Sua voz forte, ao meio de trabalho que ele arrumou, pela voz. Seu ânimo inquebrantável. E adiantando, vai ser o tema da minha próxima reflexão. E vocês vão entender esse ânimo inquebrantável. Apesar das dores que sentia em função de problemas cardíacos e da própria paralisia total dos membros, fizeram-no conhecido, respeitado, querido e sempre requisitado para palestras e diálogos com grandes ensinamentos, incentivando obras de causas sociais e divulgação do espiritismo. Agora, como que eu vou falar que eu tenho um problema de pressão alta? Eu estou com uma unha encravada. O sol muito quente, ele queima a minha pele. Pegando um exemplo desse, de um espírito de luz desse. Então fica para a gente refletir, né? E na próxima reflexão a gente vai conversar mais sobre o Jerônimo. Além do trabalho, Kardec ele se preocupa com a questão do repouso, né? Do descanso merecido que a gente necessita. Bem, o repouso, sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? E aí é que os espíritos respondem: sem dúvida, o repouso repara as forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que se eleve acima da matéria. E aí,
na questão seguinte ele já pergunta, mas qual o limite do trabalho? O limite das forças, entretanto, Deus deixa o homem livre. Cada um sabe o seu limite. Principalmente quando trabalhamos com amor, com afim, lógico que a gente necessita descansar, é necessário repousar. Mas quando a gente começa a trabalhar e pega amor o que está fazendo, pode ser 8 horas, pode ser 10, pode ser 12, pode ser até 24 horas. Lógico que vai chegar um determinado momento, o corpo físico não vai aguentar e eu preciso repousar. Ou repouso no intervalo uns 15, 20 minutos, 30 minutos, me recupero e continuo trabalhando. Então, tem a necessidade do repouso. É necessário para o nosso corpo físico. Já o espírito ele não vai trabalhar, tá, gente? Como diz Chico Xavier, né, que tem um trecho que ele fala, agora não me lembro qual livro, deixa eu ver se a citação está aqui, não me lembro. Está aqui. Perguntaram, né, se a gente descansa quando a pessoa desencarna. E aí aquela minha verdade que eu tinha, né, que a gente descansava, né? E aí que está aqui, né? E aí o que o Chico responde? Puro engano. Veja o que disse Chico Xavier: se esperamos por descanso depois da morte, estamos mal informados. Tá vendo, Edmilson? Engole essa. A morte é a vida que se desdobra, plena de trabalho em todos os sentidos. Descansar mesmo, o espírito só descansa quando está no ventre materno. Outro engano é acreditar que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Jesus acabou com esta alegoria quando disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então o único momento de descanso vai ser quando eu desencarnar, volto a trabalhar no plano espiritual, e quando estiver preparado para encarnar de novo, vai ser o único momento que eu vou conseguir descansar um pouco. Mas fora isso aí, não tem como parar. E aí, como exemplo, né, André Luiz, todos vocês já conhecem pelo filme ou pelo livro Nosso Lar, né? Conta que se candidatou ao trabalho. Lá todos os moradores precisam se envolver em algum trabalho útil em prol do próximo. Quando ele retornou para a prática espiritual, né, que saiu do estado de consciência dele umbralino, que ele foi para o Nosso Lar, né, lá ele se viu que precisava fazer alguma coisa. Mesmo assim ainda queria trabalhar como médico, era médico, e aí ele foi vendo que não era bem por aí, tinha outras atividades a serem feitas, né? E ele começou a trabalhar lá. Bem, cumpramos nossos deveres frentes às solicitações da vida material. É necessário, não tem como não trabalhar e não ser remunerado. É um método de sobrevivência nosso aqui. Contudo, não nos esqueçamos da construção interior de nós mesmos. Temos sempre que trabalhar para nossas condições interior, para o nosso interno. Então, além do trabalho físico, da atividade que eu faço no dia a dia, eu tenho que trabalhar o meu psicológico, eu tenho que trabalhar o meu espírito, eu tenho que fazer minhas orações, sempre agradecer, nunca pedir. Pensemos nisso. Muito obrigado.